É mito ou é verdade a questão de fundos é desconto sobre desconto? Quero trazer para você nesse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre o HFOF. Acho que vai ser muito interessante você entender um pouquinho mais sobre como funciona um FOF, fundo de fundo, como é essa questão de ter desconto sobre desconto. Acho que para começar aqui, pessoal, no dia que eu tô gravando, hoje a cotação está em R$ 7,10. A gente olha ali desde a máxima histórica, que foi ali no início, depois teve uma alta, foi 13% abaixo daquilo que foi no início do fundo. Quando a gente olha aqui para o valor patrimonial do fundo, né, pessoal, o que acontece? Hoje o fundo é cotado em R$ 7,96 de valor de patrimônio, ou 1 bilhão e 800 milhões. Porém, a mercado, o fundo está sendo cotado a 0,89, 1 bilhão e 600. Então, tem um desconto ali dentro. Agora eu quero trazer para você um pouquinho mais sobre como funciona esse mito do desconto sobre desconto. O que acontece basicamente, pessoal? Imagina o seguinte, faz de conta que o HFOF, né, e ele tem de fato o HGBS. Só que o HGBS, ele comprou quando o fundo, o HGBS, ele estava sendo cotado a 70% da patrimonial. O HFOF foi lá e comprou o fundo. Quando o HGBS, por exemplo, vai para 0,90 da patrimonial, o que acontece? O fundo ganhou um valor de mercado. Ele fez com que o valor patrimonial do fundo subisse. Por quê? Ele ganhou na cotação e, ao mesmo tempo, ele ganhou também nos proventos. Então, o que acontece, pessoal? O patrimônio do fundo subiria. Só que nesse caso, o que ele vai fazer? Ele vai vender o ativo, diminuir a posição ou algo assim e entregar como provento. Então, isso faz com que haja um desconto sobre desconto. E eu quero trazer aqui nesse gráfico para você entender um pouquinho mais. Dá uma olhada aqui desde o início do fundo, né? O HFOF foi 58% contra um CDI de 96%. Então, ele perdeu para o CDI. Mas dá uma olhada como que o fundo ele faz muito aquele zigue-zague. Isso significa volatilidade. O que acontece basicamente, pessoal, é o seguinte: o fundo ele vai ter bastante volatilidade porque, assim como é desconto sobre desconto, ele também vai ser desvalorização sobre desvalorização. Então, no momento de queda, é também mais acentuado dentro de um fundo de fundo esse desconto. Porém, pessoal, olha essa outra imagem. Quando a gente pega o período de um ano, basicamente, você vai enxergar aqui o HFOF tendo subido 53% quase contra um CDI de 15%. Então, o fundo de fundo ele funcionou de fato, ele subiu muito ali dentro desse cenário. Então, esse desconto sobre desconto, no momento de alta, ele também é muito expressivo ali a valorização. No momento de queda, também vai ser mais expressivo essa valorização. Então, aqui que é importante olhar, né? 52%, quase 53%, é somado cota e provento. Então, de fato, tem esse desconto sobre desconto. Então, tem que prestar muita atenção na hora de trazer para o teu portfólio e entender se essa volatilidade toda é o que você busca. Então, não olha só para o retorno, não olha só para o quanto de potencial tem num cenário de alta, mas olha muito mais para a questão de volatilidade. Se isso de fato faz sentido para você. E quando a gente entra, pessoal, um pouco mais no portfólio do fundo, como que é composto ali esse fundo, tá, pessoal? 21% é de CRI, então, ou seja, são recebíveis, 29% é de lajes corporativas, 17% de logístico, 16% de renda urbana, 14% de shopping. Esses são majoritariamente as alocações. E aí tem uma coisa legal que trazem aqui, que é o seguinte: olha o deságio do HFOF, então 12,8%, é o desconto que ele tem em relação ao valor patrimonial. E aí você vai ver ali do lado o deságio que tem nos outros ativos. Então ele vai somar, por exemplo, ali dentro do shopping, vai somar esse desconto do HGBS mais o desconto do HFOF. Então daí tem ali o upside potencial. Então isso é muito legal, né, pessoal, porque a gente consegue enxergar aqui de fato esse potencial de alta caso o cenário fique mais propício, um juros em queda, etc. Vai fazendo com que o HFOF consiga se valorizar cada vez mais. Então, aí tem até a cota potencial de R$ 9,07. Então tem essa conjunção ali que vai trazendo bastante volatilidade, seja positiva ou seja negativa. Dentro dessa imagem, eles vão trazer de maneira específica, né? O quanto que tem de desconto, por exemplo, no corporativo, no shopping, no logístico e quanto que está a mercado. Então, vou dar o exemplo ali do shopping, tá? O Villa Lobos, HFOF e o HGBS, o que acontece? Você vai ver que ele vai ter um desconto ali dentro, né? R$ 26 mil o metro quadrado para quem compra, para quem tem o Villa Lobo. E para quem compra dentro do HGBS, por exemplo, está comprando a R$ 30 o metro quadrado. Mas quem compra dentro do HFOF está comprando a 26, porque tem esse desconto sobre desconto. De acordo com a avaliação de mercado, ele vale R$ 31 mil o metro quadrado. Então, se você compra com esse desconto ali de 19%, que faz com que você consiga perceber como que está dentro de cada ativo esse desconto de fato. Isso vale para o logístico também, que é o desconto sobre desconto, e ao mesmo tempo vale também para o corporativo. E como que o fundo vai fazer, pessoal, para ter essa estratégia? 61% é para renda de fato. Ele vai focar muito mais nos proventos que são pagos mensais. 9% é para ganho de capital e 30% é para renda e ganho de capital. Então, anteriormente, né, lá 3 anos atrás, o fundo era muito mais focado ali nessa parte de ganho de capital, para tentar ganhar, surfar uma valorização. Hoje ele está bem menos, está bem mais comedido nesse sentido. Então a ideia principal é ir gerando a renda, para que a renda seja mais linear, e ao mesmo tempo também tem esse ganho de capital, como foi no ano passado, ali 53%. Se você pensa no
no teu portfólio e tem esse interesse de ter mais profundidade sobre o conteúdo, ter profundidade sobre como que você aloca o teu patrimônio, eu vou deixar aqui embaixo um material para que você consiga preencher e ter ali quanto que você tem de patrimônio, qual que é o seu perfil de renda, qual que é o seu perfil também de alocação. E eu quero, após isso daí, bater um papo com você para a gente poder entender um pouquinho mais como que o teu portfólio está disposto, como que você faz para gerar mais renda, como que você consegue ter menos oscilação na cota também e também oscilação do teu patrimônio. Voltando aqui para o fundo, pessoal, o que acontece? Ó? Olha aqui a disposição do fundo. O HLOG, por exemplo, é 13,8% do fundo. TVRI, 10%. O HGBS, que eu mencionei anteriormente, 8,4%. E assim vai. Então ele vai ter distribuição em vários fundos ali dentro do portfólio. O RBVA, que é um fundo de varejo. Então ele vai ter vários fundos ali, várias disposições, que é para poder compor o percentual total de alocação. Então isso é bem importante porque é como ele vai fazer a alocação. Muitas vezes, né, pessoal, a gente fala assim, olha, mas não tem tanto fundo que está no meu dia a dia. Os fundos que eu estou mais acostumado são o HGBS, o HSML. Sim, de fato, mas aqui você tem que entender que é uma alocação que não é simplesmente vai lá e coloca o recurso lá dentro. Aqui eles vão tentar entender, vai conversar com o gestor do outro fundo, vai entender como é que está a característica, como é que estão os prédios e tudo mais. Então é uma gestão muito mais ativa nesse sentido. Então por isso é importante, muitas vezes, ter um FOF dentro do portfólio. E quando a gente vai para os proventos, a gente vê que no começo desse ano de 2026, os proventos já estão mais elevados do que 2025. E isso é bem importante a gente frisar, pessoal, porque quando a gente olha esses proventos, uma boa parte disso foi desse ganho de capital que teve no ano passado. Então toma um pouco de cuidado, se a sua ideia principal é ter o dividendo simplesmente por ter o dividendo. Que é o ponto que eu sempre friso, faça a alocação consciente, entenda, caso os juros melhorar, se caso os juros vier para baixo, o fundo melhorar, você vai conseguir ter um pouco mais de rentabilidade dentro do fundo. Mas caso aconteça o cenário contrário, você tende a ter uma depreciação mais elevada do que outros fundos. E quando a gente olha para o aspecto geral, a gente vê que 2025, por exemplo, foi um dos anos com o menor provento da série histórica. Então, isso acaba sendo um pouco depreciativo, porque a gente enxerga um horizonte ali de quase 10 anos já de fundo, e ele não consegue crescer os proventos. E é muito importante ter esse crescimento de provento, ainda mais que a cota teve uma depreciação. Então, o que acontece? Nada de ser isolado, a gente tem que sempre conglomerar os dois, a cotação e também os proventos, e enxergar aquele resultado final que eu mencionei do ativo perante o CDI, perante o ativo de inflação e por aí vai. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário embaixo se você tem o fundo no portfólio, se você pensa em alocar num fundo de fundo, ou se você teve uma experiência boa ou ruim dentro de um FOF. Aguardo teu comentário. Um grande abraço.